Glória a Deus. Aleluia. Que clima gostoso, né, amados? Que unção poderosa. Não cesse a adoração nesse lugar. Você de pé, nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você interceda pela minha vida nesse momento. Eu tenho a incumbência de trazer a palavra do Senhor nessa noite. E é com grande responsabilidade e temor que eu estou aqui na frente. O Senhor, Ele é lindo, Ele tem muitos meios de trabalhar. E eu sei que você, mais uma vez, vai sair abençoado deste lugar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença, Senhor, nesse momento, Pai, para ser usado como um instrumento nas Tuas mãos, Papai querido. Tudo aquilo que o Senhor tem ministrado durante essa semana ao meu coração, Senhor amado. Traga memória, papai, tudo aquilo que o Senhor colocou para ser passado para a igreja, Senhor, que não seja nada da minha vontade, mas seja aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que necessitam, que precisam ouvir mais uma vez a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela se renova dia após dia, e mais uma vez eu creio que o Senhor vai operar, em nome de Jesus, amém. E amém. Você pode tomar o seu assento. Fique à vontade. O Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Eu recebi esse convite para estar trazendo uma palavra. Seria na próxima quarta-feira. Mas aí a pessoa que estaria ministrando essa não pôde e a gente inverteu. Mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele sabe de todas as coisas. E essa palavra, antes dela ser gerada no meu coração, no dia 27 de julho, eu li um texto. Eu li um texto e me marcou muito. E eu tenho um grupo que é somente eu. Eu mandei esse texto nesse grupo. E lá eu deixei. E a palavra do Senhor veio sendo ministrada em cima do altar. Como eu disse, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E domingo, o pastor Veronese ministrou sobre semente aqui. Esse Deus é muito lindo. E foi uma mensagem tão poderosa, uma mensagem que tocou profundamente ao meu coração. E na segunda-feira eu comecei a montar a ministração dessa quarta. Só que à noite, a hora que eu me deitei, a minha mente começou a ser bombardeada por coisas. Então veio assim no meu coração. Mas você vai falar sobre semente novamente? O pastor já ministrou sobre isso no domingo. Por que você vai falar sobre isso novamente? E ficou aquilo no meu coração, e foi entrando na minha mente, e eu me convenci que eu tinha que mudar essa palavra. Eu me convenci. Então, eu pensei assim, amanhã pela manhã, na terça-feira, eu vou me levantar e eu vou preparar outra ministração. Mas levantei decidida a fazer isso. Só que pela manhã, na hora que eu me levantei, o Rodrigo chegou, ele estava no plantão do SAMU. Ele chegou e a gente começou a conversar e ele foi preparar um café. E a gente falando sobre a situação do dia a dia, o que aconteceu. E em dado momento a gente estava num assunto, eu falei, sabe, Rodrigo, o problema, eu falei para ele, é que nós, quando nós estamos na casa do Senhor e a palavra é lançada aqui do altar, a semente é lançada, muitas vezes a gente ouve, a gente escuta, só que a gente não gera nada no nosso coração. E no decorrer dos dias, com a correria, a gente acaba esquecendo daquilo e a gente não põe em prática aquilo que é colocado no altar. Só que eu já estava determinada a mudar a mensagem. O Rodrigo falou, então, justamente isso. O pastor Veronese, hoje, pela manhã, ele colocou assim no grupo da liderança, que quantas vezes fosse preciso, ele ia ministrar a mesma palavra, até atingir o alvo que precisa ser atingido. Eu falei, meu Deus. Agora vocês imaginam a minha situação. Vou ter que falar sobre semente, depois de uma palavra tão bem executada no domingo. Mas Deus vai dar graça, a gente vai falar sobre semente. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele é um Deus lindo. E eu coloquei bem no título, assim, o pastor falou claramente domingo, que muitas vezes o problema não é a semente,
é a terra, né? A terra, se a terra for boa, vai gerar. E eu coloquei, se a terra é boa, semeie. E eu vou falar sobre algumas terras boas para você gerar nessa noite, para você semear, porque você vai frutificar. Amados, é uma mensagem simples, tá? Mas eu creio que ela vai ser uma flecha na tua vida. E eu creio que vai gerar frutos, tá? Então, eu gostaria que projetasse ali para Mateus 13, versículo 23. Aleluia. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? E eu vou te dizer uma coisa. Uma terra boa, uma terra excelente para você semear é a sua família. Como você tem semeado na vida da sua família? Como tem sido? O que você tem feito a respeito disso? Porque, ultimamente, a nossa família, a instituição família que Deus criou, que é tão sagrada, tem sido tão bombardeada pelo inimigo. Nós temos sido postos à prova de fogo. Nós temos visto nos noticiários, a gente vê na internet o quanto esse modelo perfeito que Deus criou, eles têm tentado destruir as nossas famílias. De que forma? Nos relacionamentos entre marido e mulher. Como você, como esposa, tem semeado na vida do teu esposo? Quais são as palavras que você tem liberado sobre a vida dele? São sementes de bênçãos ou são sementes de maldição? Faça uma reflexão. Como você tem tratado? Eu vou falar do esposo também. Eu comecei pela esposa. A gente sabe como que é o dia a dia. Nós sabemos como nós somos, o temperamento, né? Muitas vezes as coisas não saem do nosso agrado. A gente torce o bico, a gente faz cara feia. E, às vezes, a gente acaba gerando a semente da discórdia. Isso é muito triste num lar. Muitas vezes tem esposos que ficam pensando em retornar do seu serviço para casa, porque aquele ambiente não é gostoso para ele estar. Como tem sido o teu ambiente? Como você tem recebido o teu esposo na sua casa? Você parou para pensar nisso? Qual é a semente que você tem lançado no seu casamento? Você tem cuidado com zelo, com amor? Porque na palavra do Senhor, coloca aí, Efésios 5:33. Eu vou ler só a parte A desse versículo. Portanto, na verdade, desculpa, eu vou ler a parte, depois eu retorno. A parte B. E a mulher trate o marido com respeito. Trate com respeito, com amor. E essa questão desse relacionamento é complicado no dia a dia, né? Porque a gente está nos afazeres, naquela correria, e muitas vezes certas situações, certas atitudes, certas palavras que são lançadas, muitas vezes são até inconscientes, mas é onde gera as dificuldades, os problemas. E às vezes uma palavra, amados, uma sementinha pequena, mas uma sementinha ruim, ela pode gerar frustrações e coisas terríveis lá na frente. Que às vezes o fruto que você vai colher daquilo não é algo bom. Esposos, trate as suas esposas com amor, com carinho. Elogie, vê nela a mulher mais linda do mundo. A esposa mais perfeita. Porque se Deus te colocou, se Ele colocou ela do seu lado, é o mais perfeito, é a pessoa mais perfeita que está, a adjuntora que está do seu lado para te auxiliar, para te ajudar. Então, ame ela. Ame ela como ela merece ser amada, como ela merece ser tratada. Invista
na sua esposa. Amém, amadas? Amém, irmãs? Invista, dê algum presente, leve para jantar. Diga, você está linda, você está bela. Porque nós mulheres, nós somos movidas sim a elogio. Eu gosto de receber elogio, é muito bom. Faz bem para a nossa autoestima. E se você, esposa, quando teu esposo falar, hoje eu vou pescar, eu vou jogar uma bolinha, não faça disso um cavalo de batalha, amadas. Não faça isso um cavalo de batalha. Seja prudente. Esposo, e também vocês, não também ultrapasse os limites, também não queira ir todos os dias. Dê tempo de qualidade para a sua esposa. Essa palavra é para mim, serve para mim, para todos nós nos atentarmos, porque o inimigo, ele entra sorrateiro nos relacionamentos para destruir. Semeie a boa semente no seu relacionamento, porque o seu casamento é terra fértil. Amém? Eu quero falar de uma outra terra fértil, que são os filhos. Amados, oh meu Deus, é algo que eu como mãe, me toca profundamente, porque a gente tem visto o que tem acontecido com as nossas crianças. O que o mundo, o que a mídia tem tentado bombardear a mente e o coração das nossas crianças. Em todos os lugares, é na internet, é na escola, no dia a dia, com às vezes algum amiguinho, colegas que não servem a Deus. E de que forma que você, como pais, nós como pais, podemos cuidar dessa parte, semear a boa semente no coração dos nossos filhos, trazendo para a casa do Senhor, ensinando a palavra, ensinando eles a amar a Deus acima de todas as coisas. Projeta para mim Provérbios 22:6, tão conhecido. Olha o que diz. Aleluia, o Senhor é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amigos, amados irmãos, se você não exercer esse papel de ensinar os preceitos bíblicos, os princípios da palavra do Senhor, o mundo vai fazer isso. O mundo, ele está preparado para destruir as nossas crianças. O mundo está entrando com força total nas escolas, na internet. Todo o tempo nós temos que vigiar. Nós como pais, nós somos guardiões. Nós temos que estar prontos. Somos autoridades sobre a vida dos nossos filhos. Então nós temos que ensinar. E eles são terra férteis para receber a boa semente da palavra do Senhor. Me veio um fato, semana passada, o Luiz Gustavo, ele recebeu a formatura, foi a formatura do ProErd. Eu acho que outras crianças aqui também fizeram esse curso. E uma coisa que, e o ProErd, ele ensina muito sobre drogas, eles estão sempre passando, né, ensinando esses preceitos. E uma coisa que me marcou muito, que o comandante da corporação, na hora que foi dada a palavra para ele, pastor, ele disse assim, olha, a teoria aqui, nós estamos passando, é muito bem passada em sala de aula, com vídeo, com atividades, tudo. Só que na prática, é com vocês lá na casa de vocês. Então quer dizer, a teoria, aqui na igreja a palavra está sendo passada. E em casa você tem a tua Bíblia, você tem o teu manual que você ensina os seus filhos. A diferença vai ser na nossa casa. O que vai fazer a diferença na vida dos seus filhos é o nosso testemunho. Como nós estamos andando diante da presença do Senhor. Como nós estamos frutificando, quando nós estamos semeando. Nós temos que ensinar. Nas pequenas coisas, desde uma oferta, domingo eu até dei risada. A Luísa estava aqui em cima do altar, não sei se vocês viram. A hora que ela viu a minha sogra entregando o envelope da oferta para o Luiz Gustavo, mas ela saiu correndo, foi lá, tomou da mão dele, veio correndo aqui e entregou. Nós temos que ensinar para eles, que eles têm que colocar em prática, semear na obra do Senhor. Temos que ensinar a palavra, a oração, ensinar as práticas cristãs, aquilo que nós temos aprendido na palavra do Senhor, porque
E aí, nesse momento, né, depois que nós entramos dentro do carro, eu falei, filho, você viu o que foi falado no curso, tantas coisas, a gente tem que ficar atento, quando algum amigo seu chegar, te oferecer alguma coisa que você sabe que não é legal, você recusa. Mas se alguém me obrigar, eu falei, não, meu filho, você tem que falar com o papai, a mamãe, a gente vai saber a providência que vai estar tomando. E eu me lembro muito bem que naquele dia aconteceu um fato tão triste aqui em Votuporanga. Um rapaz, um moço muito bonito, de uma família bem tradicional, foi morto de uma forma brusca, de uma forma terrível. E a gente sabe que tinha envolvimento com drogas, com todo esse tipo de coisa, mas ele teve talvez nem todas as oportunidades que a gente imagina. Às vezes é aquela assim, uma escola boa, os pais às vezes investiram em educação, em roupa, em alimentação, deram o melhor, mas faltou o principal, a palavra do Senhor, a semente, aquela que gera frutos lindos, frutos perfeitos, que lá na frente a gente colhe e nos dá alegria. E eu contei esse fato para ele. Eu falei, Luiz, você viu, filho, o que aconteceu? Porque ele tinha visto, ele ouviu na TV falando. Eu falei, filho, estudou numa escola igual a sua, teve tantas coisas, só que o primordial, que foi Deus na vida, não teve, meu filho. Então, sempre quando você ouvir na igreja, o papai e a mamãe sempre tá falando para você do amor de Deus, que a gente tem que levar Jesus na nossa vida, onde a gente for, a gente tem que ser luz, a gente tem que semear a boa semente onde a gente estiver, a gente tem que fazer a diferença em qualquer lugar que nós estejamos. Falei, filho, e ele ficou atento, olhando, sabe, eu vi aquilo foi entrando. Isso é a semente que você tem que gerar. Você tem que aproveitar os momentos, as oportunidades, as experiências que acontecem e colocar aquilo na mente, embutir isso na mente, fazer com que eles entendam que o mais importante é servir ao Senhor, que o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E mais uma vez eu digo para você, se a terra é boa, semeie, não tenha medo, lance a sua semente sobre a terra boa, porque no tempo certo, no momento certo, você colherá frutos maravilhosos, frutos bons, amém? Se quer colher bons frutos, semeie em terra boa. Aleluia. Não podemos ser omissos. Se temos sementes boas, temos que semear. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Outra terra fértil, boa para ser semeada, é essa daqui, ó. Esse lugar, a casa do Senhor. Você tem visto coisas boas acontecer. Quem tem semeado, que seja com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu trabalho na obra do Senhor, no seu ministério. De que forma? Você financeiramente, você abençoa a obra do Senhor. E no seu ministério, como você tem semeado? Você tem buscado mais do Senhor? Você tem se dedicado o teu tempo? Quando nós precisamos de pessoas para estar trabalhando, amados, quando você vem aqui, que você limpa uma cadeira, que você varre um chão, não é só quem está com o microfone, cantando um louvor bonito, trazendo uma palavra não, quem também está trabalhando, às vezes o serviço de bastidores, que ninguém está vendo, você está semeando na obra do Senhor, querido. E você vai ser recompensado, porque o teu Pai Celestial vai te recompensar. Ele está vendo o teu esforço. Talvez não seja algum cargo que esteja parecendo mais do que os outros, mas o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe o que você tem investido na obra do Senhor. Muitas vezes é com lágrimas, é com tristeza, com sofrimento. As dificuldades da vida não é fácil. Nós sabemos as provações que cada um passa. Volta e meia a gente vê lá no grupo um irmão pedindo oração. Estou passando por isso, alguém da minha família está doente. E mesmo assim você vê os irmãos aqui na casa do Senhor, louvando mesmo. Muitas vezes, às vezes estamos destruídos por dentro, mas estamos aqui, como a Bel falou domingo, né? Dando o nosso sacrifício de louvor, fazendo a obra do Senhor. E no tempo certo, o Senhor vai te recompensar.
Invista tempo, semeie na obra do Senhor, que você não vai se arrepender. Coloca para mim Salmo 126, 5 e 6. O Salmo 126, 5 e 6. Por favor. Isso. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Talvez você tenha sofrido tanto, são tantos bombardeios que nós recebemos no dia a dia, que muitas vezes, quantas vezes nós não viramos e falamos, eu vou parar com tudo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. A gente questiona. Muitas vezes a gente questiona a Deus. Será que eu estou no lugar certo? Você está no lugar certo e na hora certa, porque foi Deus que te colocou aqui. Não duvide disso. Foi o Senhor quem te colocou neste lugar. É o Senhor quem te plantou. Então invista. Se você é pregoeiro da palavra do Senhor, invista tempo em leitura na palavra do Senhor. Invista tempo em jejum. Invista tempo em oração. Se você toca algum instrumento, estude mais. Busque mais. Se você canta, estude mais. Isso é dedicação, é zelo pela obra do Senhor. Isso é semear. É você dar o teu melhor. Semeie. Mas nessa terra fértil, que você sabe que é uma terra boa, semeie a boa semente. E quando você semeia, tudo tem um processo, até você colher aquilo que você espera. E muitas vezes, a nossa dificuldade é em esperar, né? A gente tem muita dificuldade em esperar o tempo certo das coisas acontecer. Olha, eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Essa semana que passou, eu quis semear na vida da minha família um bolo pudim. E é gostoso, né? Você preparar alguma coisa gostosa para sua família. E eu sou uma pessoa que quando eu cozinho, eu cozinho com tanto amor e eu quero ver as pessoas comendo. Ai, que delícia, que gostoso, né? Gente, as irmãs que são cozinheiras aqui vão me entender. E eu peguei aquela receita e falei, vai dar certo, né? Vou fazer esse bolo pudim. E aí fiz lá, segui todo o passo a passo da receita. E coloquei esse pudim passar lá, esse bolo pudim. E lá na receita falava que era 90 minutos para ele ficar pronto. E aí deu 90 minutos, eu peguei o palitinho, espetei, não estava bom ainda. Então eu tirei o papel alumínio lá e falei, vou tirar o papel alumínio, que vai cozinhar mais rápido, vou pôr mais meia hora. E coloquei. Beleza, espetei, saiu legalzinho, falei, agora vou colocar na geladeira. Agora você vai prestar bem atenção. Porque muitas coisas não dão certo. A gente às vezes reclama, depois a gente fica frustrado que não deu certo as coisas na vida da gente. Eu ia lá, falava assim na receita, 2 horas de geladeira. E eu, muito ansiosa, com 1 hora de geladeira, eu resolvi desenformar. Falei, vou desenformar esse pudim. Devia ter trazido, né, Vanessa, o antes e o depois, o vídeo, e colocado aqui. Ai, não acredito. Aí, amados, presta atenção. Por isso, assim, a gente... Olha só, hora que o pato, eu vou continuar falando. E, pastor, naquela expectativa, eu falei, gente... E na minha mente, eu visualizava aquele do vídeo que eu tinha visto, aquele bonito, aquele pudim bonito. E eu falei, Rodrigo, eu vou desenformar. Aí eu peguei e fui tirando, sabe, amados? Com 1 hora, tá? Era 2 horas a receita. Na hora que eu tirei, a parte do pudim de cima, ela grudou tudo. Sabe, na forma? E despedaçou tudo. Assim, um aspecto é terrível. Você conseguiu pôr? Isso. O bolo saiu bonito, mas o pudim... Então é aquele... Não esperar, você não ter paciência de esperar o tempo certo das coisas acontecer. Se eu tivesse esperado mais 1 hora, ele tinha firmado e eu tinha tirado ele e ele teria ficado bonito.
Mas, muitas vezes, o que nos põe à prova, nas dificuldades, nas situações difíceis, nos faz frustrar, é a gente querer acelerar o processo. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Não acelere o processo. Espere o tempo certo. Que tudo, o Senhor tem o tempo certo para acontecer as coisas certas na sua vida. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir. O meu tempo, o tempo que eu quero que aconteça as coisas, não é o tempo de Deus. Porque Ele sabe qual é o tempo em que você vai estar pronto e maduro para poder administrar aquilo. Então não pode ser no nosso tempo. Não adianta. E lembra que lá atrás eu falei sobre um texto onde começou a gerar essa ministração, essa palavra no meu coração? Eu quero ler aqui para vocês. Quem já ouviu falar sobre o bambu chinês? Alguém já ouviu falar sobre a história do bambu chinês? Algumas pessoas já ouviram, mas eu vou... Até você que já ouviu, você vai ouvir de novo e você vai ver que faz sentido, Vanessa. Faz sentido. Olha só. Depois de plantada, a semente do bambu chinês passa os 5 primeiros anos crescendo e se fortalecendo abaixo do solo. Apenas um pequeno broto é visível. Durante esses anos, uma complexa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontal pela terra está sendo construída. Para quem vê, parece que não há nada. E então, ao final do 5º ano, o bambu chinês cresce até atingir uma altura de 25 metros. Agora escuta assim, além dele ter seu desenvolvimento baseado em um bom alicerce, o bambu chinês é uma planta extremamente flexível e versátil, podendo ser usada para diversos fins, desde produção de papel, construção civil, tanto nas construções à prova de terremoto, quanto em casas artesanais e ecológicas, passando ainda pela confecção de instrumentos musicais, móveis, artigos de decoração e até alimentos, como é o caso do broto de bambu comestível. O que eu quero te dizer com esse texto? Que é um longo processo, é um processo de amadurecimento. Você está sendo amadurecido, você está sendo moldado, estruturado, para quando chegar naquele momento da colheita, você está pronto para administrar aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Estou escutando, ó. Vai soltar? Eu continuo. Gente, é muito... Olha, tem que apagar a luz, senão vocês vão... Olha só como que era para ficar, amados. Olha lá como que era para ficar. Ficou muito ruim? Sério? Olha, mas deixa eu dizer uma coisa. Você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de Olha lá, escuta. Idêntico. Olha lá, ó. Mas, volta de novo, escuta. Olha só. Até tira o áudio lá volta. Olha, escuta o que a gente fala. Olha, é muito interessante. Não ficou parecido, né? Nem um pouco. Gente, eu vou tentar. No próximo testemunho eu vou trazer ele bonito. Vocês vão ver, vai dar certo. Ó. Semeia de... Isso, exatamente, Fabiana, ó, a palavra. Ó, esse era o que era pra ser. Olha que lindo, gente. O meu marido me incentivando. Vocês escutam a voz dele no fundo? Vocês acham que eu devo continuar fazendo esse tipo de bolo? O que vocês acham? Eu não vou desistir, tá? Eu vou continuar. Eu sou persistente. Depois eu aceito dicas. Mas uma das dicas é essa. O tempo que eu disse para vocês. E nessa questão do tempo, tenha paciência. Tenha calma. No tempo certo as coisas vão acontecer na sua vida. E você vai estar pronto. Você vai estar enraizado. Você vai estar estruturado para receber aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Colossenses 2:7. Enraizados, edificados nele e confirmado na fé, assim como fostes ensinado e nela abundando em graça, em ação de graça.
lembre-se, pequenas sementes pode produzir grandes frutos. Talvez a semente que você tem semeado, ela é pequena aos teus olhos, mas lá na frente, lembra da melancia? Ela é tão pequenininha, né? E dá um fruto tão lindo, tão grande. O Senhor vai te usar. Essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração essa noite é tão simples, mas eu sei que ela vai frutificar e vai gerar fruto, porque desse altar tem saído palavras poderosas, abençoada, que tem nos edificado. E eu louvo a Deus. Eu conversei com o pastor Marcos outro dia no final do culto. Eu disse, pastor, né, comentando sobre a ministração do pastor no domingo, logo que a gente retornou do imersão, que eu estava na minha casa, eu não estava bem, mas que palavra poderosa. Às vezes a gente vai sair daqui tantos quilômetros para receber uma palavra lá, sabendo que aqui a gente tem alimento fresquinho, palavras que têm nos edificado, pessoas que têm semeado e pago o preço. Eu louvo a vida, eu louvo ao Senhor pela vida de cada pastor, de cada líder, de cada pessoa que tem se doado à obra do Senhor. Eu quero te dizer, para você não desanimar, continua semeando, porque essa obra essa casa, essa terra é uma terra boa e é uma terra fértil. E eu finalizo que outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então ouça o que o Senhor tem dito ao teu coração. Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Amém? Exalta o nome do Senhor nessa noite. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor.